E o assunto que a gente vai tratar agora, com as autoridades que estão aqui no nosso estúdio, na mesa aqui do estúdio Lauro Matias Miller, também fala de logística, mas aí por terra, por baixo, com pontes, com estruturas que estão faltando para a nossa região, e é um tema que há bastante tempo se discute, mas parece que agora, com tudo que aconteceu, está ganhando uma maior importância, especialmente com a ponte do Rio Taquari, que está com dificuldades, e as obras que vão adentrar 2025. Na última semana, no dia 9, teve uma reunião envolvendo lideranças aqui da nossa região com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O superintendente do DENIT, aqui no Rio Grande do Sul, o Iratã Pinheiro da Silva, foi quem recebeu, quem conversou com as nossas autoridades. E representantes que estão aqui conosco. Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT, Cíntia Agostini. Presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, a ANVAT, Edmilson Busato, prefeito de Bom Retiro do Sul. Também os representantes da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, a SIC-VT, o Nilton Scapin e também o Adelar Steffler, que tratam muito dessa questão de logística, de infraestrutura. Bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente. Para nós é uma satisfação tê-los aqui para a gente fazer um debate, né, para que vocês coloquem diferentes pontos de vista, diferentes entidades, diferentes representatividades sobre uma pauta que é tão importante não para um ou para outro município, para a região, para o Rio Grande do Sul e quiçá até para o Brasil. Bem-vindos, bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Bom Ricardo. dia. É um prazer estar aqui com vocês. E talvez só para iniciar, né, Ricardo, eu acho que o que tu trazes no final é chave. Nós estamos todos aqui reunidos porque esta é uma pauta regional. Para além disso, ela é uma pauta estadual, mas essa é a compreensão das nossas instituições, das nossas entidades, que não se trata de um ou outro setor, não se trata de uma ou outra entidade. Esse é um trabalho conjunto. Bom dia, Ricardo, Rita, ouvintes da Rádio Independente. É um prazer estar aqui, dividindo aqui a mesa, né, com o Nilton, com a Adelar e com a Cíntia. E, de fato, a gente não pode perder, eu acho, este momento. Tá? A gente tem que buscar aquilo que, de fato, nós precisamos, e que há muito tempo se precisa se ter aqui na região. E traz, através das cheias, acaba trazendo esses assuntos mais à tona. E eu acho que tem que se estar, sim, unidos para buscar o que nós precisamos. E a iniciativa privada, são as prefeituras, né, os prefeitos. Nós sempre tivemos aqui prefeitos que se dedicaram muito. E eu penso que nesse momento, mais do que nunca, a união é fundamental para que a gente possa alcançar isso. Nós precisamos saber quem vai fazer isso para nós, se tem a vontade de fazer. E se não tem, nós temos que fazer com que eles tenham vontade de fazer. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. Senhor Adelar, algumas vezes já falamos de logística, de falta de infraestrutura, né? Bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, a Cássia, né? A Rita, né? Isso, bom dia. Bom dia, a nossa querida, ilustre amiga e universitária Cíntia, né? O Nilton Scapini aí, que somos colegas de estrada até. E também temos aqui uma liderança aqui do Vale do Taquari, do município de Bom Retiro do Sul, o Edmilson, né? Como eu sou mais vinculado ao transportes e ao cooperativismo, no cooperativismo sempre se fala que nas dificuldades as regiões, as cooperativas se fortalecem. Então, acho que nós temos que aproveitar esse momento também aqui, porque todos são sábios das dificuldades que nós estamos enfrentando aqui no Vale do Taquari e também nível estado do Rio Grande do Sul. Então, acho que é um momento que a gente realmente tem que se abraçar, se juntar, e é um momento que nós podemos também recomeçar um novo Rio Grande do Sul. Porque, para quem é do ramo transportes, como eu vivi na estrada por muitos anos, sempre você é do Rio Grande do Sul. Isso as pessoas falavam quando a gente chegava em outros estados, onde as pessoas saíram daqui para abrir novos lugares, né? Então, se falava do Rio Grande do Sul, a gente era muito respeitado pelo fato do Rio Grande do Sul ser pioneiro em muitas regiões do Brasil afora, né? E muita coisa também se deixou de fazer aqui no Rio Grande do Sul. Por isso que hoje eu vejo que o nosso estado, a nossa região principalmente, nós temos que se abraçar e se unir para termos de novo um Rio Grande do Sul como nós já tivemos lá no passado, que realmente é visto com bons olhos e como um exemplo para
várias regiões do Brasil e quem sabe até para o mundo. E bom dia também aos ouvintes. Nilton Scapin, bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Cíntia. Prefeito Edmilson. Parceiraço aqui, né? De estrada, como ele falou, Adelar. É uma satisfação estar aqui com vocês para a gente compartilhar algumas informações, trocar ideias, né? Que é o Troca de Ideias, é o nome do programa aqui. E eu acho que é um momento ímpar, único, necessário, fundamental, né? Para estarmos todos juntos aqui, as várias entidades representadas que aqui representam a sociedade do Vale do Taquari, a sociedade gaúcha, né? Esse é um tema, como foi colocado inicialmente pela Cíntia, pelos demais aqui, ele não é só de Lajeado, ele não é só do Vale do Taquari, ele é do Rio Grande do Sul, né? E do Brasil, porque mais do que nunca a gente já vinha tendo inúmeras dificuldades e muitos gargalos aqui na nossa região. E agora, após essas enchentes todas, desde o ano passado, setembro, e a última de maio aqui, né? Aí nós vimos que quem pensava que tinha pouco, agora a gente nota e percebe que quase não temos nada, né? Estrangulamento enorme, né? Logístico, que o Adelar é estudioso no assunto, e as empresas e a sociedade sofrendo na pele e na carne, né? Com custos elevadíssimos, com tempos, né, que o tempo hoje da gente é precioso, perdendo muito tempo no trânsito, muito tempo em paradas, e um impacto, né, até, digamos assim, de saúde e um impacto mental, né, porque a nossa região ficou muito afetada. E agora estamos aqui, né, unidos, juntos, lado a lado, para e passo, precisamos tentar restabelecer as conexões e construir um novo vale e um novo estado. E estarmos juntos é importante. Com certeza. E o que se pode falar a respeito dessa reunião, o que já avançou a partir dela, ou o que poderá avançar logo ali na frente, a partir dessa conversa com o superintendente do DENIT, regional do DENIT? Deixa eu fazer, talvez, Rita, um resumo desses passos que a gente tem dado com tudo que tem acontecido. Esses temas de logística e mobilidade não são novos, né? A gente sempre falou sobre isso e, como disse os nossos colegas aqui, eles se exacerbam nesse momento. Mas já logo depois da enchente de maio, nós começamos a listar prioridades de infraestrutura logística, né? E essas prioridades passam pelas pontes que não existem mais, passam pelos problemas nas rodovias que ficaram absolutamente precarizadas, tanto rodovia federal como estadual, como também estradas municipais e pontes municipais. Então, é uma lista, né, de demandas, de conexões que são regionais, locais e aquelas que nos conectam com o Estado. A partir destas priorizações, nós começamos a trabalhar, né, em diferentes frentes, porque são muitas prioridades, e atuar de diferentes formas. Há uns 2 meses atrás, salvo meu engano, nós tivemos uma reunião com o secretário de Transporte do Estado, apresentamos essas prioridades, agora a gente volta semana que vem com o vice-governador e os secretários para falar dessas pautas, e no último dia 9 nós estava também conosco, né, a AVAT, a Amturvales e a AMAT também estão conosco nesse processo como um todo, então todas as entidades regionais discutindo, pautando com o diretor Iratã 2 temas, que para nós eles estão conectados, mas como levar isso adiante. Um é a ponte aqui na 386 e o outro é aquilo que a gente olha por uma perspectiva de planejamento de um anel viário. Para nós resolvermos, definitivamente não, mas por um período maior, os nossos problemas de logística. Associado a isso, tem todas as outras pautas nesse contexto. E aí a nossa conversa com o departamento foi como agir, né? Como dar conta dessas 2 temáticas, que é a ponte e o anel viário nesse primeiro momento, óbvio, sem deixar de lado todo o resto, que também são pautas que a gente vai estar discutindo na semana que vem com o vice-governador. Eu vi que vocês bateram muito na questão do anel viário, não só uma ponte. São situações diferentes. A Prefeitura de Lajeado está contratando um estudo para a construção de uma nova ponte entre Lajeado e Estrela, porque teria que partir de Lajeado, não tem como fazer, por exemplo, através da Prefeitura de Lajeado,
um caminho entre Colinas e Arroio do Meio, que é uma possibilidade. Aí teria que ser ou da Prefeitura de Colinas ou de Arroio do Meio. Mas as entidades, elas pensam regionalmente, é isso que a gente está falando. E de que forma vocês veem esse anel viário? Quais seriam as pontes necessárias? Essa é uma delas, por exemplo. Isso vai ser debatido com o DENIT, com outros órgãos também. Se é algo que a gente pode projetar, de repente, para quem está começando uma gestão agora, esses 4 próximos anos aí de prefeitos, ou se é algo que fica lá para frente, não olhar para trás, que já deveria ter sido discutido. Isso acho que todo mundo sabe disso, botar uma pedra em cima. Mas daqui para frente, o que a gente pode projetar? O que vocês estão imaginando? O que seria esse anel viário? Bom, acho que vem na sequência aqui, né? O que se pensa, tem que se pensar na questão econômica, né? E a questão econômica do estado e da região, ela passa pela logística. O nosso transporte no Brasil, ele é via rodovias. Metade do estado passa por aqui. E se nós fizermos uma ponte, tem que se ter acesso a essa ponte. No momento que se vai aí a 386, o que a gente vê e que congestiona? É um número muito elevado de caminhões e que estão fazendo esse transporte de mercadorias tão necessária para a nossa economia. Então, tem que se pensar sim no acesso a essa ponte, no anel viário, como se tem em tantas outras cidades importantes do estado. Aliás, talvez todas são importantes, mas se for colocar numa ordem de importância, talvez o nosso Vale do Taquari, a nossa cidade de Lajeado aqui, das cidades ao entorno, elas teriam muito mais importância, pelo fato de se ter uma única ponte, onde passa metade, né, da produção do estado passa por aqui. Então eu vejo que não se pode abrir mão disso. É quem não se fez até agora, mas se falou muito e se tentou buscar. Então, acho que é no sentido da pressão, é os novos prefeitos que chegam, eles vão chegar pensando nisso também. Hoje se tem muito esse pensamento regional. E eu acho que a união de forças, como eu falei antes, para que a gente possa fazer de fato isso acontecer. Aqui nós estamos com um especialista, né, em transporte, em rodovias, né, e por isso que eles se colocam à disposição, né, da nossa sociedade, da nossa região. Também para nos dar os caminhos necessários para que a gente faça com que isso possa fazer com que isso venha acontecer. O que seria esse anel viário? Adelar. Olha, uma das coisas que eu posso falar para vocês é que não vai ser um bicho de 7 cabeças, tá? Não é tão complicado assim. Não, e nem tão fácil assim. O anel viário, quando nós se reunimos aqui, todas as entidades, né, a gente sempre fala no Vale do Taquari. Esse trabalho que o prefeito de Lajeado e Estrela estão fazendo na construção de uma ponte para o perímetro urbano, parabéns, mérito deles, tomara que eles vão conseguir. E isso vai ser uma solução para eles, né? Agora, nós, quando se fala do Vale do Taquari, quando se pensa no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem que ter um pensamento diferente. O anel viário, nós temos que... O que faz um anel viário? Ele tira todo o fluxo de veículos, seja de grande porte, médio, pequeno porte, dos perímetros urbanos da cidade. Porque todo mundo que viaja, seja passeio, seja trabalho, seja um ônibus ou um caminhão, ele quer chegar no destino o mais rápido possível com a maior segurança. Isso todo mundo tem esse pensamento. E para isso, o que nós precisamos aqui no Vale do Taquari? O Vale do Taquari hoje, nós temos aqui uma encruzilhada. Você pode ver que são vários caminhos que cortam o estado e justamente passam por dentro de Lajeado e Estrela, principalmente em Arroio do Meio. Então, o que nós temos que fazer? Criar esse anel viário. E quando se fala um anel viário, é um investimento muito alto. Então, a gente precisa se juntar com quem? Com todos. Quanto, por exemplo? Uma ideia de valor? Não. Não tem. Não tem Impossível. ideia de valor. E em quilometragem, esse anel viário, ele vai passar de 50 quilômetros, tá? Só mais de 50 quilômetros, isso eu já fiz um mapeamento. Tem como você fazer, você saindo de Arroio do Meio, cruzando por Colinas, saindo entre Teutônia e Estrela. Nós não podemos pensar em fazer um anel viário e esse anel viário ligar com a Via Láctea. Nós vamos estar tirando um problema aqui de Arroio do Meio, de Lajeado e de Estrela e jogando no colo de Teutônia. Não é isso que nós podemos pensar. A gente tem um anel viário em vários lugares no Brasil, se faz onde? Onde não tem perímetros urbanos. Ele tem que ir no meio da roça, vamos falar a nossa língua. Mesma coisa do outro lado. Você tem que sair entre Conventos
e Forquetinha, entre Lajeado e Santa Clara, por trás de Cruzeiro do Sul, por trás de Estrela e entre Estrela e Bom Retiro, acessa de novo a BR-386. O que você traz? Todo o fluxo de veículo que vem de Santa Maria, de Santa Cruz do Sul, com destino Caxias, Serra, ele não vai mais passar aqui por dentro, e ninguém quer passar. Quem vem da Serra, sentido Porto Alegre, porque quando vocês olham o estado do Rio Grande do Sul, ele tem duas rodovias que cortam o estado. Um é a BR-386, que começa lá em Iraí para em Porto Alegre, e a outra é a 158, que começa lá em cima, e perto de Seberi, e para em Rio Grande. São as dois principais corredores de cargas e de veículos que nós temos no estado. Santa Maria estão fazendo um anel viário. Aqui nós precisamos também. E esse anel viário, ele cria oportunidades para muitas pessoas de novo. Por quê? Uma empresa, ela vai se instalar onde? Onde tem a infraestrutura, onde tem estrada. Então, vai criar novos lugares para mais empresas se instalarem. Nós temos um outro porém, por exemplo, o anel viário, ele muitas vezes, ele pode até ser mal visto por muitas pessoas. Agora, se você olhar a nível nacional, quem lida com logística, ele vai entender perfeitamente por que o Brasil tem o maior custo hoje no transportes. Por falta de infraestrutura. Aqui no Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, a CCGL fez essa pesquisa no ano passado. 93% das cargas aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul são transportadas por caminhões. É um valor um índice muito alto. Ele teria que ser menor. Mas 93%. E com essas chuvas que deu, deslizamento que deu, esse número, sem sombra de dúvidas, ele aumentou. Sim. Ele não vai estar em 100%, mas muito perto de 100%. Então, o que nós precisamos para o Rio Grande do Sul continuar a crescer? E não é só o Vale do Taquari, não. Nós temos problema na Serra das Antas, nós temos problema no Rio Jacuí, por exemplo, a Ponte do Fandango, que já faz séculos lá que não conseguem cruzar caminhões. A Cachoeira do Sul, um grande produtor de arroz, e tem toda essa dificuldade como nós temos também. E uma das coisas que nós temos que começar, ontem nós tivemos de novo um exemplo. Nós temos que aqui no Vale do Taquari começar a olhar mais para a RS 332, Soledade que sai encantado. Qualquer probleminha que dá na 386, nós estamos órfãos, sem pai e sem mãe. Isso não pode acontecer. O prejuízo que isso criou ontem, com todo um fluxo de transportes parado porque deu um acidente, o acidente sempre vai acontecer, a gente não tem como evitar, mas nós temos que ter outras soluções de viabilidade. Agora você imagina, tomara que isso não aconteceu, um ônibus com passageiros, ficar um dia inteiro parado em cima de uma pista, tomara que isso não aconteceu, que ele consiga ter feito um retorno e procurado outra alternativa. Isso é muito ruim para todos. Então, anel viário é de extrema importância para o Vale do Taquari. Segurança, a mobilidade e o crescimento. Para complementar o que os demais colegas aqui falaram, vamos pegar alguns exemplos aqui no Rio Grande do Sul, né, que deram certo, estão dando certo. O anel viário de Caxias do Sul foi feito há muitos anos atrás, desafogou todo aquele eixo que, para a gente sair daqui, a Vacaria tinha que passar no meio de Caxias do Sul. Aí teve o anel viário de Passo Fundo, também um anel muito importante, tirou o trânsito de dentro da cidade. Agora o anel viário de Santa Maria está acontecendo. Ficamos sabendo no DENIT que está saindo um anel viário em Vacaria, que tem, não desmerecendo Vacaria, bem pelo contrário, que bom que eles estão se mobilizando e fazendo isso, mas Vacaria passa talvez 1/3 de veículos, cargas e caminhões do que passa aqui no Vale do Taquari, em Lajeado Estrela. E aqui na nossa região também, nós temos a rodovia federal, que é a 386, que é 50% da produção do estado, e nós temos 3 rodovias estaduais, e nós precisamos interligar isso tudo.
Tem a 129, tem a 130, tem a 453. Então, isso que o Adelar, a Cíntia e o Edmilson falaram, nós temos que conectar, fazer uma conexão para dar uma agilidade, né? Diminuir custo logístico e tempo, né? Tempo é muito dinheiro. E aí a Rita perguntou quanto que é isso. A gente não tem isso mensurado, até porque necessita de um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. E a nossa reunião no DENIT, ela foi também para a gente entender, né, a questão de quais os caminhos que a gente tem que trilhar para que a gente tenha êxito e que saia o anel viário, e também as pontes que ligam as cidades, né, as pontes urbanas e uma própria ponte aqui paralela a 386, que são coisas distintas, né? E para nós ficou claro, né? Bom, o anel viário é com o DENIT. Então a gente já sabe que os nossos olhos, o nosso foco tem que ser em cima do DENIT e das autoridades públicas federais. Mas também ficou claro lá para nós que nós temos que envolver o governo do estado em função das 3 rodovias estaduais que fazem a conexão. Então, os nossos movimentos, a gente já tem ideia e já sabe como que eles têm que acontecer. E aqui então nós vamos ter que atuar, né, no poder público estadual, no poder público federal, e encontrar alguns caminhos que a gente já tem identificados, né, Cíntia? Inclusive algumas reuniões já realizadas e outras para realizar, com bancada gaúcha no Congresso, com o ministro Pimenta, com o Maneco, que representa a região aqui que está lá, com o vice-governador, governador, enfim, agora é muito trabalho, né? É arregaçar as mangas, todos juntos e todo mundo aqui fazendo a sua parte, né, o seu pedaço na parte empresarial, econômica, política, né? Estamos aqui com o prefeito e trilhar os caminhos, como disse o Adelar, não é fácil, mas é possível. E custo é muito relativo, né? Quando a gente fala em tempo, quando a gente fala em custo de logística, que a gente tem que entender o custo do não fazer. E o custo do não fazer é muito mais elevado que muitos milhões que a gente vai ter que fazer de investimento. Bom, primeiro passo, então, é esse estudo, né? É algo que é viável, por exemplo, para o ano que vem, um estudo para começar a ter uma base, porque quando o seu Adelar fala em 50 quilômetros, não é uma obra pequena, por mais que ele tenha dito que não é um bicho de 7 cabeças, não é tão simples assim. É uma obra que vai ter que abrir caminhos, vai ter que conectar a região, estradas estaduais ou federais. É o estudo, e vocês imaginam que esse estudo possa ser no ano que vem e o início da obra, não vou nem falar em conclusão, né? Se isso é viável para um curto, médio ou longo prazo. Tá, vamos lá. Os passos que a gente já deu depois disso, né? A gente está fazendo movimentos separados da ponte, e eu já falo do anel. A ponte a gente já tinha encaminhado via CCR, e a gente está pedindo audiência na NTT, que é uma possibilidade, porque a gente fala de uma travessia sobre o Rio Taquari, e também a gente vai encaminhar agora no Conselho do Plano Rio Grande, para ver se a gente inclui isso no FUNRIGS, que é o fundo que tem dos recursos para reconstrução. Essa é uma coisa. Então, esses 2 movimentos já estão feitos. Claro que agora tem toda uma articulação, mas eles estão iniciados. No caso do anel viário, é uma nova rodovia. É disso que nós estamos falando, é uma nova rodovia, que pode ter 50, 60, 70 quilômetros. É isso, é mais ou menos, o Adelar olha e diz assim, é em torno de. Ontem, eu já tive uma reunião com o Maneco e entreguei para ele um ofício que nós fizemos enquanto entidade, dizendo assim, precisamos conversar com o ministro Pimenta, com o ministro dos Transportes, para termos uma audiência com o Ministério dos Transportes, para levar isso para dentro do escopo dos estudos do DENIT. Na nossa melhor hipótese, a gente consegue inserir para o ano que vem este estudo inicial. O que nós estamos fazendo paralelamente a isso? Movimentos com estudantes para desenhar esses croquis mais estruturados, para que a gente tenha algumas ideias e leve como percepção, mas o estudo tem que partir de lá, nessas condições. Então, nós já iniciamos todos esses movimentos.
O movimento com a bancada gaúcha, o prefeito Edmilson vai também fazer, né? Semana que vem nós temos reunião com o vice-governador e o secretário de Estado, a gente vai levar essas pautas para eles. Então, o início de tudo isso já foi feito a partir do dia 9, isso já está tudo despachado. Agora é os próximos passos para ver se a gente inclui esses estudos para o ano que vem. Bom, o estudo para o ano que vem e a obra começar não tem como... A gente não consegue hoje, a gente não Porque nós consegue. estamos falando de uma 386 que tem uma CCR, né, uma concessionária que foi contratada e que está com dificuldades de fazer a sua parte ali, não concluiu aí nos 20 quilômetros, né, entre Lajara e Marques de Souza. A terceira pista entre Lajara e Sela, que já deveria estar concluída, também não foi finalizado. Então a gente vê, né, na prática como isso leva tempo, com uma concessionária, com todo um leilão que foi feito, né? Eu não sei como é que se dará, pelo que eu entendi, não seria um novo leilão, seria o governo bancando. O governo federal, talvez o governo estadual ajudando. Isso o próprio estudo tem que determinar, né? Porque talvez a gente faça... Eu vou aqui supor coisas. Talvez é o setor público, talvez é incluir na concessão, né? Isso também é possível nesse processo. Sim. São Então, possibilidades. São todas possibilidades e hoje isso não tem nada definido. A CCR nada. poderia abraçar mais essa obra, se mudasse a questão da concessão. Desde que se faça o trabalho junto ao DENIT, junto ao governo federal, né, para que venha esse recurso para que a CCR vai transferir isso, evidentemente, para a tarifa, né? Não tenha dúvida disso. Então tem que vir lá de cima, né, estar acordada essa questão. Mas eu vejo aqui do que a gente fala, uma questão com relação a esse fundo que se tem de reconstrução, né? Eu acho que a gente, na reunião com o governador, nós temos que buscar o quanto pode ser, o quanto vai ser destinado ao Vale. Afinal de contas, nós do Vale fomos os mais atingidos aqui pelas cheias, né? Então nós temos que tirar isso do governo do Estado. Qual é a possibilidade? Quais são os valores que vêm aqui para nós? O que nós podemos fazer com relação a essas obras, a essas rodovias que são estaduais, né? Que pode sim vir a servir aqui o nosso Vale. É que o que pode se fazer? Eu sempre digo assim, a gente muitas vezes não precisa inventar a moda, né? A gente pode copiar o que os outros. Você pega o exemplo aqui, próximo, Santa Catarina. Fizeram um anel viário em Florianópolis. Eu agora não sei exatamente quantos quilômetros, mas foram vários quilômetros, tem pontes, tem túneis e foi feito. O que o governo federal fez? Ele injetou dinheiro, mas quem fez a obra foi a concessão. É o que pode se fazer aqui. Já estão aqui instalados, já tem o maquinário, já tem tudo aqui. Então, por isso que a gente tem que trabalhar em várias frentes. Não é só a população que vai pagar, não é só o estado do Rio Grande do Sul, não é só os municípios do Vale do Taquari. Porque essa obra do anel viário, ela é uma obra que não vai favorecer só o Vale do Taquari. Ela vai favorecer todo mundo. O Nilton falou de várias e esqueceu, acho, a rodovia do Parque. Ah, sim. Todo mundo sabe o problema que nós tivemos para chegar em Porto Alegre antes de ter a rodovia do Parque. Quando se fala em valores, eu fiz uma apresentação que nós criamos o grupo do pedágio, né? Aí eu fiz uma apresentação e mostrei, inclusive, foi apresentado para o Pedro Capilupi ali, e quando eu mostrei a quantidade de dinheiro que se gasta em pedágio e que não se usa, e a quantidade de dinheiro que uma pessoa perde dentro de um engarrafamento de horas e horas parado, você faz a obra e sobra dinheiro. Eu sempre digo assim, você pode pegar vários exemplos hoje. Você até inclusive mencionou lá na Aranhão em Porto Alegre, de um médico que não atende mais Bom Retiro do Sul. Por quê? Porque ele fica muitas horas no trânsito. Esse valor tem que ser calculado. Essa é uma das consequências, né? Um exemplo de tantos outros que devem existir. Aí se preocupa muito hoje, temos que se preocupar, ninguém está errado com isso, com o tal do meio ambiente, a poluição. Enquanto que um caminhão poderia estar rodando em 1 hora, em 20 minutos, ele está 2 horas. Um carro, automóvel, moto, isso é cada vez mais gás carbono na nossa atmosfera, por causa de que falta de infraestrutura. Quanto que isso prejudica nós? Então, assim, que nem o Nilton falou, vai ser um valor grande, mas quando tu vê, a economia é muito maior do que o investimento. Eu só quero fazer um complemento na 448, que eu esqueci de abordar, que muito bem lembrado pelo Adelar. Na época da construção da 448, eu acompanhei um pouco, por interesses até de obras, e lá se falou em 1 bilhão
e 200 milhões, depois a obra foi para 1 bilhão e 400 milhões. Naquele momento, o setor e o governo entendiam que aquele valor era elevadíssimo. Só que a economia que aquela obra de 1 bilhão e pouco já trouxe, ela já se pagou umas 300 vezes. E agora o governo federal, que bom, viu desse trecho feito, já está ampliando ela, já tem o estudo, o EVTA pronto, e já vai licitar em breve para ela ir até Portão. Então vai pegar toda aquela parte da Serra Gaúcha, o trânsito, e vai jogar no pedaço que a gente utiliza hoje, da 386 em frente, e vai desgargalar ainda mais aquele setor de Novo Hamburgo, São Leopoldo. 116. Da 116, né? Então, essas obras estruturantes, a questão de investimento e de custo é muito relativo, né? Porque tempo e caminhão parado e população parada é que o valor é significativo. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar, tá muito boa a conversa até. O Ricardo aqui até diz, programa de alto nível, parabéns. Aí tem o Vlad que não concorda, ele diz que os exemplos de Caxias, Passo Fundo e Vacaria não têm cabimento porque não temos pontes como a do Rio Taquari lá. Tem também o outro, Paulo Rexigel, que pergunta por que não fazer mais esforços para reativar as ferrovias, para facilitar o transporte de mercadorias. Enfim, teria muita pauta ainda. Daqui a pouco a gente lê no completo aqui as mensagens, mas obrigado a todos aí que estão participando também e obrigado a vocês pelo tempo de vocês. A gente está falando tempo de dinheiro, a gente sabe que para vocês também é importante, né? Tem que tirar o tempo de outras atividades, mas pensando no Vale Taquari. Acho que o Vale também está bem representado e estamos à disposição e certamente voltaremos a falar desse assunto aqui. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada, gente. Bom Obrigado dia a todos. vocês Obrigado a todos pela e bom dia a oportunidade. todos. Obrigada mais uma vez. Conversamos com a presidente do Codevate, a Cíntia Agostini, presidente da Anvat, o Edmilson Busato, e os representantes da SIC Vale do Taquari, o Nito Scapim, e também o Adelar Steffler.